Sabe aquelas cenas de ação que fazem nosso coração parar? Que nos deixam na ponta do sofá, roendo as unhas? Missão Impossível é mestre nisso. Desde 1996, a gente acompanha Ethan Hunt, o agente secreto que não conhece a palavra impossível. E quem dá vida a ele é Tom Cruise, um ator que parece ter nascido sem o gene do medo. Ele escala o prédio mais alto do mundo, se pendura em aviões em pleno voo. A gente assiste e pensa, como ele faz isso? Hoje, eu quero te levar de volta no tempo. Não só para um filme, mas para o momento. Aquele que definiu tudo. Aquele que quase nos tirou nosso herói, antes mesmo dele se tornar a lenda que é. Vamos voltar para o primeiro Missão Impossível. Lembra daquela cena icônica? O cofre da CIA. Esse é um suspenso por cabos. A 1 centímetro do chão. Uma gota de suor. E tudo pode ir por água abaixo. Essa cena é pura tensão. Virou um símbolo do cinema. Mas o que você talvez não saiba é que o perigo ali era muito real. Antes de mergulharmos nessa história de bastidores, que quase terminou em tragédia, eu quero te pedir uma coisa. Se você, assim como eu, é fã de cinema, de histórias incríveis e de adrenalina, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no canal. Ativa o sininho também. Assim, você não perde nenhuma das nossas viagens pelos bastidores dos seus filmes favoritos. É rápido, de graça e ajuda nosso trabalho a chegar a mais apaixonados por cinema como você. Feito? Então vamos lá. A cena do cofre. A ideia era simples no papel, mas a execução, pesadelo. A missão de Ethan era roubar a lista de agentes da CIA de um terminal ultra seguro. O chão era sensível à pressão. O teto tinha sensores de temperatura. E o som era monitorado. A única solução era entrar pelo duto de ventilação e descer por cabos, sem tocar em nada. Uma dança mortal no ar. O diretor, Brian De Palma, queria que a tensão fosse palpável. E Tom Cruise, sendo Tom Cruise, decidiu que ele mesmo faria a cena, Chame do Bull. Ele queria que o público sentisse o perigo real, a dificuldade real daquela tarefa. E aí começaram os problemas. O sistema de cabos que o segurava não funcionava direito. O equilíbrio era a chave de tudo, mas o corpo dele ficava pendendo para trás. A cabeça dele batia no chão vez após vez. A equipe de dublês tentou de tudo. Eles colocaram pesos nos sapatos dele. Tentaram diferentes contrapesos, mas nada funcionava. A frustração no set era enorme. O tempo passava, o orçamento estourava, e a cena mais importante do filme simplesmente não saía. Brian De Palma já estava quase desistindo da ideia original. Ele pensou em cortar a cena, simplificar, usar truques de câmera. Mas Tom Cruise não é de desistir. Ele é conhecido pela sua determinação quase sobre-humana. Ele parou tudo e pediu uma pausa. Ele sabia que o problema era o equilíbrio. Foi aí que ele teve uma ideia genial, dessas que separam os bons dos lendários. Ele lembrou de um truque que aprendeu com artistas de rua. Um truque de equilíbrio. Ele pediu para a equipe colocar moedas de libra esterlina nos seus sapatos. 1, 2, 3. Até encontrar o contrapeso perfeito. Parecia loucura, mas ele estava desesperado e disposto a tentar qualquer coisa. E não é que funcionou? Com as moedas nos sapatos, ele finalmente conseguiu manter o equilíbrio perfeito, pairando horizontalmente a poucos centímetros do chão. A equipe prendeu a respiração. A câmera começou a rodar. Agora, imagine a cena. Silêncio absoluto no estúdio. Tom Cruise suspenso suando de verdade. Não pela atuação, mas pelo esforço físico extremo. Cada músculo do seu corpo estava tenso para manter aquela posição. E então, o momento que quase parou o coração de todo mundo. A gota de suor. Na história, a gota cai e quase aciona um alarme. Nos bastidores, o perigo era outro. Enquanto ele estava lá, suspenso, focado, um dos cabos de segurança que o sustentava começou a se soltar, lentamente, milímetro por milímetro. A equipe técnica percebeu o movimento. O pânico foi silencioso. Ninguém podia gritar, ninguém podia se mover bruscamente, ou poderiam assustar Tom e causar uma queda descontrolada. Uma queda daquela altura, com o corpo naquela posição, poderia significar um pescoço quebrado. Uma lesão fatal. O operador do cabo, com um sangue frio absurdo, começou a compensar a folga, ajustando a tensão do outro lado, sem que Tom percebesse o que estava acontecendo. Foram segundos que pareceram uma eternidade. A vida do maior astro de Hollywood estava literalmente por um fio. E ele lá embaixo continuava atuando, focado em não deixar a gota de suor cair.
sem fazer ideia de que sua vida estava em risco de verdade. A cena foi concluída. Corta! Gritou de palma. Só então a equipe contou a Tom Cruise o que havia acontecido. Ele ficou pálido. Ele entendeu que a busca pela perfeição, pela autenticidade, quase lhe custou a vida. Aquele momento não foi apenas um susto. Foi um ponto de virada. Foi ali que nasceu a lenda de Tom Cruise. O ator que arrisca tudo pela cena perfeita. Ele poderia ter desistido de fazer suas próprias cenas de ação depois daquilo. Ninguém o culparia, mas ele fez o contrário. Aquele quase acidente o ensinou a ser ainda mais meticuloso, mais preparado. Ele entendeu que, para desafiar a morte, ele precisava controlar cada detalhe, cada variável. E foi isso que ele fez nos filmes seguintes. Ele se tornou um especialista em dublês. Ele treinou por meses, anos, para cada cena de risco. Pilotar helicópteros, saltar de prédios, prender a respiração por 6 minutos debaixo d'água. Tudo isso veio depois da lição aprendida no cofre da CIA. Aquela gota de suor que vemos na tela não representa apenas a tensão de Ethan Hunt. Ela representa o suor real, o risco real. A dedicação de um artista que borrou a linha entre personagem e ator. Quando assistimos aos filmes de Missão Impossível hoje, com aquelas cenas de ação de tirar o fôlego, precisamos lembrar de onde tudo começou, com um jovem ator, algumas moedas nos sapatos e um fio que quase arrebentou. Essa história nos mostra que a magia do cinema é feita de paixão, de coragem e às vezes de um pouco de sorte. Mostra que por trás de cada cena inesquecível existe uma história de superação, de pessoas que se recusam a aceitar o impossível. É por isso que amamos esses filmes, porque eles nos inspiram a acreditar que com determinação e preparo também podemos superar nossos próprios desafios. E agora, eu te pergunto, qual é a sua cena favorita de toda a franquia Missão Impossível? Aquela que te deixou sem fôlego? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber. E se você curtiu essa viagem aos bastidores e quer mais histórias como essa, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A sua inscrição é o nosso combustível para continuar trazendo o melhor do universo do cinema para você. Lembre-se sempre, os maiores heróis não são aqueles que não sentem medo, mas aqueles que, apesar do medo, seguem em frente. Eles nos ensinam que às vezes é preciso arriscar tudo para alcançar o extraordinário. E é por isso que, mesmo depois de tantos anos, a missão de Tom Cruise continua a nos inspirar. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma história incrível dos bastidores do cinema. Até lá!